Graça e paz, meu amado, vamos para mais uma devocional desta semana. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 9, versículo 3, que diz assim: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo pergunta: Quem és tu, Senhor? Amém, queridos? Eu quero fazer menção dessa palavra nesse dia, que assim como foi na vida de Saulo, de repente será na minha vida e na sua vida. Saulo era um homem que perseguia, né, as pessoas que serviam a Jesus. E o Senhor mudou a história de Saulo de um dia para o outro. Ele era Saulo e ele passou a ser Paulo. E sabe como que foi? Foi de repente. E o Senhor, ele tem coisas para fazer na minha vida e na sua vida e será de repente. Sabe, a situação que você tem passado, que você tem esperado no Senhor uma mudança, sabe, uma mudança na sua história, uma mudança na sua casa, uma mudança na sua saúde, uma mudança no seu esposo, na vida dos seus filhos. Querido, eu quero te dizer que será de repente. Quando você menos esperar, o Senhor, ele virá e ele fará milagres. Quando eu e você menos esperar, o Senhor virá e ele transformará a nossa vida. Porque aqui o Senhor transformou a vida de Saulo para Paulo. Depois desse momento que a luz do Senhor de repente brilhou, ele estava no meio do caminho para Damasco, e aí de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda dos céus. Foi de repente, e ali naquele momento o Senhor falou com ele, o Senhor mudou o coração dele, e ele passou a acreditar e crer no Senhor Jesus. Queridos, vai ser de repente. Às vezes a gente fica esperando, planejando, pensando como que seria, como que será, o que eu e você podemos fazer para poder mudar a situação, para poder mudar a história. Eu quero te dizer que é o Senhor quem vai fazer. Talvez o Senhor não faça nada daquilo que você tem pensado, nada daquilo que você tem planejado, porque o Senhor, ele planeja da maneira dele. Ele faz as coisas da forma dele. E o Senhor, ele vai fazer o de repente na nossa vida. Quando você vê, já aconteceu. Quando você vê, já mudou, já transformou, já curou, já vivificou. E você vai falar: meu Deus, o que aconteceu? E você vai poder declarar com a sua boca: eu vivi o de repente de Deus. Eu vivi o de repente do Espírito Santo. Porque com o Senhor, queridos, é assim. Ele não precisa, sabe, fazer grandes coisas para poder fazer as coisas acontecer. É de repente, é num piscar de olho, é de um dia para o outro. Quando nós vermos o Senhor, ele já mudou, ele já transformou a nossa história, ele já nos fortaleceu. É de repente, quando você vê, você até vai se assustar e vai falar: meu Deus, o que aconteceu? Foi tão rápido. Porque foi o Senhor quem fez. Que o de repente do Senhor possa vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, que o de repente do Senhor possa vir sobre a nossa família. Sabe, querido, toma posse nesta palavra desta segunda-feira. Fala para o Senhor mesmo: Deus, eu preciso viver o seu de repente. Assim como foi na vida de Saulo, foi de repente. Ele menos esperava, e vai ser assim quando a gente menos esperar, né? No tempo em que a gente menos esperar, nós vamos viver o de repente do Senhor. Ele está chegando e ele vai se cumprir. Amém? Senhor, nós queremos, ó Pai, pedir para o Senhor, nos ajuda a viver, Senhor, esse de repente. Alcança a nossa vida, Pai, com o de repente do Senhor e muda toda a nossa história e possamos ver que o Senhor fez transformação do nosso estado, transformação da nossa vida. Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua segunda-feira e a sua semana. Um beijo no seu coração.